Meus amados irmãos, nós vamos estudar junto a revista da Escola Dominical de domingo, né? Que tem como assunto da lição, você pega a sua revista aí, né? A lição de número 2, 12 de abril de 2020. A lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essa lição é tremenda, tem algo muito profundo para as nossas vidas, para que nós possamos, como igreja, entender a nossa posição em Cristo Jesus e as bênçãos que são dispensadas a nós quando estamos em Cristo Jesus. Está aqui o pastor Gisele Damasceno, professor Mateus Damasceno. Paz Senhor de Jesus. Textual da lição está em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Leia aí a verdade prática. Verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Muito importante isso, porque Deus, Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós vamos entender esse tempo aí, é muito maravilhoso, né? Para que nós pudéssemos desfrutar das bênçãos. São bênçãos espirituais, são bênçãos no mundo espiritual, que a igreja agora ela vive nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe é necessário você fazer a leitura, porque é nesse texto de Efésios capítulo 1 que está essas bênçãos que estão listadas, essas bênçãos espirituais que nós temos porque estamos em Cristo. Isso é muito importante, você ler toda a leitura bíblica em classe. E o objetivo geral da nossa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Então, o objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Isso é muito tremendo, a igreja precisa saber disso, né? Quais são essas bênçãos. Então, a nossa lição, ela está dividida em 3 pontos importantes, tá? O primeiro ponto é a nova posição em Cristo. O segundo ponto é uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro ponto é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nós vamos dividir o vídeo em duas partes, né? Porque tem muita coisa boa aqui para a gente meditar. Então, a primeira parte nós vamos ver aqui a nossa posição em Cristo e uma vida cristocêntrica neste mundo, né? E esse ponto 1, Mateus, está dividido em 3 pontos, né? Em 3 pontos. A doxologia, o primeiro ponto, as bênçãos espirituais e a nova condição, que é o terceiro ponto. É bom também dar uma olhada na introdução, porque ela fala a respeito do projeto divino para conceder essas bênçãos. Então a introdução ela está refletindo o que vai ser abordado, é o projeto divino para nós adquirirmos essas bênçãos espirituais, qual é o projeto de Deus para nós, qual é o nosso lugar nessa bênção, quem nós somos, como alcançamos essas bênçãos. Aí começa o tópico 1, né? A nova posição em Cristo. Aí a primeira parte, que é a doxologia, é o estudo dessas expressões que glorificam a Deus com adoração. As expressões que glorificam a Deus que Paulo usa com adoração, como bendito seja o Senhor, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, digno de louvor, toda honra e glória. Essas expressões são estudadas pela doxologia e ela explica que essas expressões não são apenas expressões vazias, mas frases que têm uma adoração verdadeira. Tá? E interessante que a fonte dessa expressão de louvor de Paulo é exatamente que ele está falando agora das bênçãos que nós adquirimos em Cristo. Quando ele tem isso na mente, ele começa a enaltecer a Deus, ele começa a glorificar a Deus, ele começa a louvar a Deus, ele apresenta uma sequência de palavras de verdadeira adoração e louvor por causa da revelação que ele vai passar. É verdade. Glória a Deus por essa revelação. Glória a Deus. No verso 3 a gente já consegue perceber isso, que ele diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele está glorificando a Deus por essas bênçãos que ele recebeu de Cristo, porque Cristo nos abençoou. Então esse é o objetivo aqui da glorificação a Deus. É esse o objetivo que ele está trazendo, as bênçãos espirituais, por isso que ele está glorificando a Deus. Aí a gente já entra aí no segundo ponto, que é as bênçãos espirituais. Exatamente. Inclusive, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está a palavra bendito quer dizer digno de louvor. Ele é digno de louvor, glória a Deus. Ele é digno de louvor por causa das bênçãos que ele planejou para nós em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? E depois diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai mostrar aí o que? A Trindade, Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Mostra aí, dá ênfase à natureza divina do Senhor Jesus. Então, depois de louvor, depois da expressão de louvor, de mostrar que Deus é digno pela revelação que Ele vai nos dar, pelas bênçãos que nós temos em Cristo, Ele louva, Ele adora. Nós como igreja temos motivo para louvar Deus, irmão. Nós como igreja temos motivo para entender que Ele é digno de louvor, porque Ele já fez. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. O crente precisa entender esta posição que ele tem em Cristo Jesus, que ele é alvo de todas as bênçãos espirituais. Por isso Paulo louva ao Senhor. Aí vem o ponto 2, Mateus, que são as bênçãos espirituais em Cristo, né? Esse ponto 2, as bênçãos espirituais, ele está muito ligado com o ponto 3, a nova condição. Porque no verso 3 diz assim, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Essa é a nova condição, é a nova posição, né? Essa é a nova condição, está em Cristo. Então as bênçãos espirituais está ligado, esse ponto 2 está ligado ao ponto 3. Mas bora analisar as bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo, no verso 3, ele diz que ele nos abençoou, o Senhor Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Existem bênçãos que são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, existe um lugar celestial, está falando do contexto espiritual, são os lugares celestiais. A gente percebe isso também quando ele fala da nossa guerra contra carne e sangue, que não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, nas regiões celestes. Então ele está falando do mundo espiritual. Ele está falando dos lugares espirituais, e assim nós temos bênçãos também. As nossas bênçãos são espirituais. Você vai ver que aqui que nós recebemos a adoção por Jesus Cristo, são bênçãos espirituais. A redenção pelos nossos pecados são bênçãos espirituais. Tudo isso em Cristo, que é a nossa nova condição. Inclusive aqui na lição você pode ver, tem aí, em sequência as bênçãos que são colocadas em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Quais são essas bênçãos? Diz aí: Deus nos elegeu para sermos filhos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradável para si, remiu-nos, acolheu-nos, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, que tem uma lição que é a parte 3, né? Que a gente vai falar só sobre isso. Essa bênção espiritual, que é o selo do Espírito, não é o batismo com o Espírito Santo, que a gente, muitas pessoas enganadas dizem que o batismo com o Espírito Santo é o selo. Não é. O selo do Espírito Santo é uma bênção espiritual para quem está em Cristo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para quem vai fazer o trabalho evangelístico missionário, anunciar Cristo até aos confins da terra. Então aí está listado as bênçãos espirituais. Agora, para ter essas bênçãos espirituais, precisa da nova condição. O homem precisa estar em Cristo. Eu fiz um desenho aqui, para você. E eu queria, enquanto o Mateus procura aí Colossenses capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1, 13, é muito importante. Já achou, né? Está contínuo aqui. Pode ler, Mateus. Colossenses 1, 13. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: e nos livrou do poder das trevas
na minha tradução, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Então veja só que é mais ou menos assim a nossa posição. O homem, quando ele está no pecado, ele está no reino das trevas. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa desse pecado que o homem herdou de Adão, o primeiro Adão, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que ele agora faz parte do reino das trevas. Mas pela fé em Cristo, diz o texto que nós fomos transportados. Tem uma tradução que diz, nos transportou para o reino do Filho. Lê de novo aí, Mateus, esse texto. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Olha aí, então com o perdão dos pecados, nós, pela fé em Cristo, nós fomos transportados para o reino do seu Filho. Agora nós estamos em Cristo, aí que vem a nossa condição, no ponto 3 da lição. Deus nos tirou do poder das trevas, pela fé nos colocou no reino do seu Filho. Agora nós estamos em Cristo. Agora nós estamos em Cristo. E é nessa posição, quando Deus nos tira das trevas e nos coloca no reino do seu Filho, isso é espiritual. Isso a gente não vê. Se você pegar um crente e um ímpio, você não vai dizer o sol nasce para os dois. O sol se põe para os dois. Um não está ali em trevas, em luz, no sentido físico. Mas no sentido espiritual, um está em trevas. E quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai receber a redenção e o perdão dos seus pecados. Aí ele vai ser transportado para a luz, para o reino do Filho. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Você saiu do poder das trevas. Pela fé, Deus te transportou para o reino do Filho. Agora você está em Cristo. Essa posição em Cristo veio porque Deus nos remiu. É o que o versículo 14 diz. Fomos perdoados, purificados, agora nós estamos em Cristo. Essa posição em Cristo é que nos traz todas as bênçãos espirituais. Você é abençoado com todas as bênçãos, porque você já foi transportado pela fé no sacrifício de Cristo na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, que Ele é o Salvador. Então você recebeu o perdão e agora você está nessa posição. Você está em Cristo, no reino do Filho de Deus. Você agora é parte da igreja, faz parte do corpo. Você tem essa posição em Cristo, e nessa posição todas as bênçãos espirituais te alcançam. Quais são elas? Você é predestinado para a salvação, você é eleito para ser santo, você é selado com o Espírito, e todas essas bênçãos que são colocadas aqui. Mas é porque você agora está em Cristo. Então todos aqueles que vêm para Cristo são predestinados para a salvação. Aí que está o problema. Nós vamos ver essa lição. Essa lição será a lição de 3. Vamos entrar nesse assunto agora. Mas é uma bênção espiritual em Cristo. Então quando a pessoa vem para Cristo, Deus planejou que as pessoas que vêm para Cristo Jesus pela fé no Evangelho, na pregação, eles sejam predestinados para a salvação. Agora o homem decide em se arrepender e crer no Evangelho. Por isso que Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho para que sejam cancelados os vossos pecados. Foi a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, quando perguntaram: o que faremos? Então, quando o homem se arrepende e crê de verdade, de todo o coração, confessa Cristo, ele é transportado para essa posição espiritual, lugar celestial, e passa a estar em Cristo Jesus. Por isso que nós temos autoridade. Você se lembra daquele episódio que Paulo pregava em Éfeso, inclusive no capítulo 19, que é a fundação da igreja, e uns homens foram expulsar demônios também. Olha, expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio: conheço Jesus, conheço o Paulo, mas vós quem sois? E eles fugiram envergonhados. Por quê? Porque não é uma mágica usar o nome de Jesus. Todo mundo vai usar o nome de Jesus, não vai acontecer, não. É preciso você estar em Cristo. Por isso que os demônios sabem. Sabem. Os demônios porque você conhecem. não está mais em trevas. Os demônios não têm mais poder sobre a tua vida. Você está agora, em Cristo. Você está no reino do Filho. E como o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios ainda no capítulo 1, ele coloca que você foi predestinado para ser filho.
por adoção. Então você é filho, nesse reino de Jesus, você é um dos filhos, você é como príncipe, porque você é filho. Você é filho no reino por adoção em Jesus Exatamente. Cristo. E o reino das trevas agora conhece isso. Isso é no mundo espiritual. Por isso que o demônio diz: conheço Paulo, conheço Jesus, conheço Paulo. Aleluia. Irmão, Jesus te conhece, o inferno te conhece, o reino das trevas sabe que você está nessa posição de autoridade espiritual e todas as bênçãos espirituais estão sobre você. Glória a Deus por isso. Agora, uma coisa interessante, essa nossa posição em Cristo, né? Em Cristo, ela permeia todo o capítulo 1, 2, o capítulo 3 de Efésios. Então, todas as bênçãos, elas vêm porque estamos em Cristo. Isso eu estou repetindo para você entender. Por que nós somos abençoados? Por que nós fomos eleitos em Cristo? Nós somos predestinados em Cristo. Não é que Deus olhou e disse: vou salvar esse aqui vai se perder, isso aqui. Não, é porque aqueles que vêm para Cristo, o plano de Deus é para quem está em Cristo, seja predestinado para a salvação, seja eleito em Cristo. Então, por isso que precisa pregar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. O homem ouve, crê e sai do poder das trevas e vem para Cristo. E nessa posição espiritual, ele recebe todas essas bênçãos que são colocadas aqui no ponto 2. Então, é preciso nós termos essa posição espiritual que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí entra o ponto 2, Mateus. O tópico 2 da nossa lição, que é uma vida cristocêntrica neste mundo. Queria que tu lesse essa primeira introduçãozinha aqui. No capítulo 2, aí, ponto 2, uma vida cristocêntrica no mundo, neste mundo, primeiro parágrafo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então veja que Deus projetou. Então a salvação ela foi projetada, ela foi planejada. E para que essa revelação fosse tremenda, Paulo coloca 3 tempos, 3 dispensações. Na epístola de Paulo aos Efésios tem 3 dispensações para revelar isso aqui que ele está falando agora, que a salvação foi projetada, ela foi planejada, ela foi elaborada por Deus. E como é isso? Então nós temos aqui em Efésios 3 dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Então veja uma coisa importante: na dispensação do mistério, Cristo era um mistério oculto. O apóstolo Paulo diz isso, né? Que Deus deu a ele o poder para pregar para o gentio, para revelar o mistério oculto, Cristo Jesus. Então, aí é a dispensação do mistério. Quando Cristo é revelado como o mistério de Deus, Jesus, que é o plano de Deus de salvação em Jesus, aí em Jesus se manifesta a graça, aí vem a dispensação da graça. E em Jesus todas as coisas vão convergir, tudo vai terminar em Cristo. Ele é a primazia de todas as coisas e nele vai convergir todas as coisas nos céus e na terra. Então agora é a dispensação da plenitude dos tempos. E eu fiz aqui, isso está em Efésios, tá, gente? Está em Efésios. Mateus, ajuda aí na leitura. Veja aí a dispensação do mistério. A dispensação do mistério está no capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3? Capítulo 3 de Efésios, versículo 9. Diz assim: e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Essa tradução que eu tenho aqui diz assim, porque vai falar só do mistério, mas Efésios 3:9. Olha como diz essa tradução aqui.
e trazer a conhecimento de todos os homens, qual seja a dispensação do mistério que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus. Então veja aqui a dispensação do mistério, né? A dispensação do mistério. Aí vem a dispensação da graça, que é o capítulo 3, versículo 2. Eu não sei se essa tradução vai usar a expressão graça, mas leia aí, 3:2. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus. Dispensação da graça de Deus. Aí vem a dispensação da plenitude dos tempos, que é o capítulo 1, versículo 10. Veja aí, capítulo 1, versículo 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em uma todas Aleluia. as coisas em Cristo. Então a dispensação do mistério era a dispensação exatamente do tempo que Cristo era o mistério de Deus, ainda não tinha sido revelado. A própria Bíblia diz que os próprios profetas, os que profetizaram a respeito de Cristo, ainda não tinha plena compreensão de como isso ia ser. Está lá em Hebreus isso, porque era a dispensação do mistério. E Paulo diz aqui que cabe a ele a revelação da dispensação do mistério para os gentios, né? Isso está em capítulo 3, versículo 9. Veja aí, eu vou ler de novo aqui. E trazer o conhecimento de todos os homens. Eu vou ler do versículo 8. Ó. A mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de pregar no meio dos gentios as inescrutáveis riquezas de Cristo, a trazer ao conhecimento de todos os homens, qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o mistério de Deus, o mistério de Deus, que Paulo diz, olha, eu estou aqui para revelar quem é esse mistério. Eu fiz um desenho aqui para você compreender melhor, né? Você vai fazer aí na sua aula. Inclusive é muito importante que na dispensação do mistério, nem os anjos sabiam, nem os anjos conheciam qual era o projeto de salvação de Deus. Por isso que tem um texto que diz que os anjos desejavam, anelavam prescrutar a respeito desse evangelho. Não era pregar o evangelho, era conhecer, saber mais o que era isso, o que era o evangelho, porque os anjos não sabiam. Lá em Pedro diz isso. Então é a dispensação do mistério. E perceba uma coisa, que eu vou colocar o desenho para você, tá? Nós temos aqui, ó, a dispensação do mistério, que está em Efésios 3:9, tá? E antes da fundação do mundo, leia aí Efésios 1:14, Mateus. Antes da fundação do mundo, na dispensação do mistério, Deus planejou que em Jesus todas as bênçãos espirituais viessem para aqueles que viessem para Jesus. Você pode ler aí? Diz assim: o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Efésios 1:14. Não, é 1:4, gente, 1:4. Eu coloquei 14 aqui, mas vou corrigir. Efésios 1:4, tá? Diz assim: conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha aí que coisa importante. Que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Olha, antes da fundação do mundo, na dispensação do mistério, Deus nos escolheu nele, em Jesus. Então, na dispensação do mistério, Jesus é o mistério oculto. E o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi planejado, é o que diz a lição, né? Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores. Antes da fundação do mundo, diz aí, Deus já planejou que em Cristo nós fôssemos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, na dispensação do mistério, Jesus é o mistério oculto, planejado por Deus. Na dispensação da graça, Jesus é o Filho que veio ao mundo salvar, é a graça revelada, tá? E na dispensação da plenitude dos tempos,
ele é o centro de todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas vão convergir em Cristo. Ou seja, nas três dispensações, Jesus é o ponto central. Na dispensação do mistério, ele é o mistério. Na dispensação da graça, ele é o Filho de Deus revelado. Na dispensação da plenitude dos tempos, ele é o centro de tudo, tanto que estão nos céus e na terra. Que coisa importante, né? Se você perceber em Adão, Adão deu o domínio da terra. Adão pecou e perdeu o domínio da terra. A Bíblia diz que ele dominava a terra e as coisas aqui desse mundo. Mas em Cristo Jesus, o último Adão, Deus vai dar o domínio das coisas dos céus e da terra. Por isso que tudo vai convergir em Cristo. É verdade. Glória a Deus. Então, meus amados, esta aí é a plenitude do tempo. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E então é essa a visão de Deus. Jesus é o centro de tudo desde o princípio. Ele é o mistério oculto, porque antes da fundação do mundo, Deus estava planejando a salvação dele. Ele é, na dispensação da graça, a revelação do Filho, da graça de Deus para nós. E na dispensação da plenitude dos tempos, ele é o centro de tudo, porque tudo vai convergir nele. Aí vai ser o milênio, aí vai ser o tempo eterno com Deus. Jesus é o centro de todas as coisas. Por isso que uma vida cristocêntrica nesse mundo. É verdade. É em Cristo, Mateus é em Cristo. É em Cristo. O tópico 2 já diz, é uma vida cristocêntrica neste mundo. Então é desde a fundação do mundo até o final, em que Jesus é o mistério, como o pastor Gisel já disse, na fundação do mundo, Jesus é o mistério, e no final das coisas, nele vai convergir todas as coisas, no final dos tempos. Então, o mundo, o centro do mundo é Cristo, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Eita glória. Por isso que lá no Apocalipse ele se revela como Alfa, lá no princípio, dispensação do mistério, e o ômega, princípio e fim. Tudo vai convergir em Cristo. Cristo é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Esse foi o plano glorioso do Pai. Que em Cristo nós fôssemos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E o ponto 2 tem aí o número 3. Número 1, a revelação do mistério, já falamos disso. 2, a plenitude dos tempos. E 3, para o louvor da sua glória. Olha que coisa interessante. Tudo isso aí é para a glória de Deus. É verdade. Deus planejou isso para a glória dele. O capítulo 1 de Efésios, verso 11, diz assim: em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Aleluia. Então qual é o objetivo, o nosso objetivo aqui como igreja, como servo de Deus? O louvor da glória dele. Aleluia, aleluia. Tudo é para a glória de Deus. A igreja, com todas as bênçãos espirituais, ela vive abençoada para a glória, para o louvor da sua glória. A igreja vai ser arrebatada para o louvor da sua glória. A igreja vai reinar com Cristo no milênio para louvor da sua glória. A igreja vai viver no tempo eterno para louvor da sua glória. Então, nos céus e na terra, tudo vai se convergir em Cristo Jesus. Glória. Aleluia. Que Deus te abençoe. Na próxima aula, o ponto 3 dessa lição. Amém? Deus abençoe a todos.